Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Nova resolução altera a data de retorno ao expediente externo. TJRS autoriza sustentações orais gravadas durante o sistema diferenciado de atendimento de urgência. Saiba como solicitar a mediação empresarial, serviço online oferecido para todo o estado. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou a Resolução 011/2020, alterando para o dia 15 de julho o recomeço do expediente externo no Judiciário Gaúcho e a fluência dos prazos referentes aos processos físicos. A medida leva em consideração as modificações do sistema de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Destaca que regiões com grande densidade populacional estão na bandeira vermelha. Isso impossibilita o cumprimento do expediente interno e gera necessidade de adaptação às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus. A partir do dia 15 de julho, conforme já estava estabelecido, o acesso às unidades jurisdicionais e administrativas será das 14 às 18 horas. A entrada será restrita aos operadores de direito mediante agendamento para evitar a aglomeração. As comarcas das regiões com bandeira vermelha que retornarem às bandeiras laranja ou amarela deverão promover o retorno gradual das atividades, cumprindo expediente interno até o dia 15 de julho. Já as que mudarem de amarelo ou laranja para vermelho retornarão ao sistema diferenciado de atendimento de urgência com a suspensão dos prazos de processos físicos. O Judiciário pretende assegurar o retorno gradual e seguro, cumprindo as normas sanitárias vigentes. A resolução pode ser acessada na íntegra no site do TJRS. A primeira vice-presidente do Poder Judiciário, desembargadora Lizelena Esquifino Robles Ribeiro, assinou o ato permitindo a utilização de sustentações orais gravadas nas sessões virtuais de julgamento dos órgãos colegiados no âmbito do 2º grau de jurisdição. A medida entrou em vigor no dia 22 de junho e será aplicável durante o período do Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência. É possível que advogados juntem aos autos mídias eletrônicas de vídeo e áudio, propiciando que os julgadores tenham conhecimento de suas alegações naqueles processos inseridos em pauta de sessão virtual, mas que não serão submetidos a julgamentos por videoconferência. Ou seja, o advogado poderá optar por fazer a sustentação oral por videoconferência ou simplesmente juntar a mídia eletrônica de sua sustentação para a ciência dos julgadores naqueles processos de sessões virtuais que não serão julgados em sessões por videoconferência. As partes interessadas deverão encaminhar as respectivas sustentações orais por arquivos de áudio e vídeo, após a publicação da pauta em até 24 horas antes do início programado para a respectiva sessão virtual. Fica a critério do presidente de cada órgão julgador possibilitar a sustentação oral gravada, devendo constar esta hipótese no ato convocatório da pauta de julgamento. Já está disponível no portal do TJRS o acesso ao Centro Virtual de Mediação Empresarial, alternativa inédita de resolução de conflitos, aberta a empresários, sociedade empresarial e demais agentes econômicos de qualquer porte, interessados na renegociação de dívidas, questões societárias e outras demandas. Para o empresário ou empresa em crise, em dificuldades, existe agora um serviço disponível no site do tribunal, que é a mediação empresarial. A iniciativa foi instalada no último dia 19 e é uma resposta do Poder Judiciário frente à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus. Em decorrência das medidas que foram adotadas para tentar conter a disseminação do vírus,
se sabe que muitas empresas tiveram que paralisar suas atividades, né? Especialmente pequenos e microempresários, que são a grande maioria dos empresários no Brasil. Com isto, esses empresários, essas empresas não estão conseguindo cumprir as suas obrigações na forma em que originalmente contratadas, e certamente vai crescer a questão do endividamento, né, dessas empresas e empresários. Por essa razão, se pensou, então, em proporcionar esse espaço de negociação. O acesso ao serviço inicialmente pode ser feito pelo site do TJRS, no link que aparece aqui na tela. A solicitação será processada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro Central de Porto Alegre. O Sejusc virtual, que através de uma plataforma de videoconferência estabelecerá o diálogo entre ele e os seus credores, bancos, fornecedores, para a busca de soluções consensuais. Acessando lá, eles vão prestar as informações, os dados da empresa, do empresário, dos solicitados com quem eles pretendem negociar, enfim, e serão agendadas essas sessões, né? A informação é importante que se tenha o e-mail, né, de todos os solicitados, ou pelo menos informações para que a gente possa checar, né, encontrar esse e-mail, entrar em contato telefônico, enfim. As mediações processuais virtuais ocorrerão por iniciativa do magistrado responsável pelo processamento e julgamento dos casos de recuperação empresarial, falências, dissolução ou liquidação societária, de varas especializadas ou não. Permite que devedores e credores cheguem a um acordo de valores e auxilia nas negociações de planos de recuperação judicial. Também busca soluções relacionadas a disputas entre sócios dos devedores, além de situações que decorram de dissolução ou liquidação de sociedades empresariais. Por meio da mediação, as empresas podem ter uma resolução mais rápida e efetiva do conflito de acordo com o interesse das partes. Pode ser realizada na fase pré-processual ou durante o trâmite da ação judicial. Nas duas pontas, né, nós teremos tanto daqueles que não conseguiram cumprir as suas obrigações, pagar fornecedores, pagar credores, quanto do outro lado, dos credores também, que têm uma expectativa de receita que não vão ter mais essa expectativa. A magistrada explica como está sendo a primeira experiência de mediação empresarial virtual. A primeira experiência da mediação empresarial está sendo com o município de Porto Alegre e as empresas de ônibus, até teve bastante divulgação a respeito, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, esta é a primeira experiência, né? E nós ainda não realizamos nenhuma outra sessão. Você acredita? Porque também, agora que está começando a divulgação, né? Então, é importante que seja feita essa divulgação de todas as formas para que as pessoas possam saber que tem essa ferramenta disponível. E a gente espera que realmente eles consigam chegar a um consenso, né? Hoje à tarde terá mais uma sessão, está em andamento ainda, vamos ver o que vai acontecer, mas é importante porque se abriu essa porta, essa possibilidade de negociação em todo o Brasil. O Judiciário aposta na mediação como ferramenta para diminuir o número de ações que podem chegar para julgamento. Além disso, deve minimizar os impactos da crise, garantindo a manutenção das empresas e dos empregos. Foi disponibilizada pela Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação uma nova versão do sistema EPROC, contemplando a emissão do precatório eletrônico referente aos processos que tramitam neste sistema. A partir desta implantação, as requisições geradas e assinadas pelos magistrados no sistema EPROC automaticamente se tornarão precatórios eletrônicos no sistema PRECT. A ferramenta é responsável pela gestão administrativa do fluxo de execução junto ao Serviço de Processamento de Precatórios do TJRS.
A integração dos sistemas contempla também o 2º grau de jurisdição. A ferramenta recentemente disponibilizada pela Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relativa ao precatório eletrônico no sistema EPROC, ela vai contribuir enormemente com a prestação jurisdicional. Isso porque uma série de atos passam a ser concentrados num só. A grande novidade é que não será mais necessária qualquer intervenção do advogado para a criação do precatório no EPROC de 1º grau, após assinatura pelo magistrado, como ocorre atualmente. Esta nova funcionalidade é específica para precatórios oriundos de processos EPROC, sendo que para os demais sistemas se mantém o formato atual, com a apresentação da requisição de pagamento pelo advogado no sistema EPROC de 2º grau. Foram eliminadas outras atividades que não necessitarão de intervenção humana. Em especial, não será mais necessário o cadastramento manual da requisição pelos servidores do serviço de precatórios, como era feito para as requisições anteriores oriundas do EPROC 1G. Não vai haver mais necessidade de deslocamentos, de juntadas de vários documentos, porque eles já estarão no processo eletrônico. Não vai haver necessidade de digitações e muitas vezes a revisão da revisão da revisão. A juíza responsável pela gestão de precatórios comenta que o precatório eletrônico no sistema EPROC é uma ferramenta que traz otimização de atos processuais, segurança jurídica e agilidade. Ao concentrarmos atos, nós conseguimos agilizar o processo ou procedimento que se inicia lá na vara de origem e vem a se culminar com o protocolo do precatório na central de precatórios do tribunal. A magistrada explica como é realizado o protocolo na central de precatórios do TJRS. Ele é feito de forma automatizada. Isso significa também muita segurança, como aliás é uma característica do sistema PRECT, que é o sistema de processamento de precatórios, de gestão de precatórios do nosso tribunal. A segurança, que é uma característica desse sistema, também se reproduz no sistema do precatório eletrônico no EPROC, garantindo-se a rigorosa observância da ordem com que esses precatórios chegam, e é a ordem exatamente que vai definir posteriormente a ordem que nós chamamos de ordem cronológica, que é a ordem de pagamento dos precatórios. Também foi disponibilizada a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor na modalidade eletrônica, quando o ente devedor for o Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. Nosso programa vai agora para um breve intervalo e a seguir, EPROC criminal é realidade no Judiciário Gaúcho. Já voltamos. O Brasil é o 5º país no mundo onde as mulheres, por razões de gênero, morrem de forma violenta. O amor não humilha, não agride, não mata. Para virar esse jogo, elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. O primeiro processo criminal realizado pelo sistema EPROC no 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital foi distribuído no dia 17 de junho. A ação foi um pedido de medida protetiva. Os primeiros processos de tramitação eletrônica no Juizado da Violência Doméstica da capital foram remetidos pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre. No mesmo dia, 3 pedidos de medidas protetivas e um inquérito policial ingressaram no sistema. Bem, nós começamos então a implantação em projeto piloto, que vai se estender até dia 3 de agosto, quando então finalmente teremos de uma forma plena o processo eletrônico, com toda a equipe técnica nos auxiliando na forma de conhecer, de compreender o sistema, e estamos fazendo treinamentos. Tivemos o ingresso dos primeiros processos de forma eletrônica que foram remetidos através da Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, pedidos de medida protetiva e também na parte criminal. A juíza responsável pelo 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital destaca que a expectativa é muito positiva.
Segundo ela, traz agilidade para o atendimento das vítimas, pois proporciona uma comunicação mais direta da polícia com as varas especializadas. Nós, internamente, no Judiciário, teremos muitos ganhos, porque isso abrevia, os passos do processo, concede muito mais agilidade, mas eu entendo que no âmbito da violência doméstica, do combate à violência doméstica, essa ferramenta ela tem um alcance muito maior e muito importante, porque dessa forma as mulheres vítimas de violência doméstica terão a possibilidade de serem protegidas através das medidas protetivas de uma forma muito mais ágil, E, imediatamente após ao pedido delas na delegacia de polícia, que é a principal porta de entrada dos pedidos de medida, este pedido já estará com o judiciário, já estará aqui em um dos juizados, o primeiro ou o segundo juizado de Porto Alegre, e nós, de forma também muito mais ágil e rápida, então estaremos analisando o seu pedido e, se deferido, ela já estará com a medida ali em poucas horas, após ter solicitado esse pedido. A magistrada explica o que muda no tempo de tramitação do processo eletrônico em relação ao físico. A Lei Maria da Penha ela prevê um prazo de até 48 horas para a autoridade policial remeter para o judiciário os pedidos de medida protetiva. E a autoridade judicial, no caso o juiz ou a juíza, também tem mais até 48 horas para apreciar esse pedido. E justamente esses prazos foram previstos na lei em razão dessa dificuldade operacional que se tinha, de ter o processo físico, de ter que sair um servidor da polícia, da delegacia, e ir até o judiciário fazer a distribuição do processo. E agora, então, a gente não vai ter mais esse trâmite. Então, vai abreviar muito na questão ali daquelas 48 horas, porque a polícia imediatamente já vai poder enviar, e da mesma forma, assim que chegar ao judiciário, o processo já estará apto aqui para que o juiz possa analisar. Ela enfatiza que o sigilo da ação é garantido com a tramitação no meio eletrônico. Só quem tem a chave de acesso, ou se a pessoa, no caso, é o profissional, o advogado, advogada, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o juiz, e no caso também a polícia, é que terão condições de acessar esse processo. Se qualquer pessoa estranha, que não tem a chave de acesso, quiser ingressar no processo, saber o que tem, se tem o processo ou não vai conseguir. Ele vai colocar o nome da pessoa e vai dar inexistente. Inicialmente, não será obrigatório o ingresso no sistema EPROC dos processos do Juizado da Violência Doméstica de Porto Alegre. Agora será um momento de observar e ajustar o sistema e o fluxo de trabalho. Também estão sendo realizadas reuniões, cadastramento de delegacias e de usuários envolvidos no trâmite do processo eletrônico. A implantação do EPROC na área criminal seguirá com a comarca de Porto Alegre e demais de entrância final. Logo após, com as comarcas onde há vara especializada em violência doméstica. A previsão é de que o início da implantação do sistema ocorra a partir do dia 3 de agosto, terminando em novembro, quando a obrigatoriedade abrangerá todas as comarcas. O cronograma pode ser acessado no site do EPROC, que aparece aqui na tela. Das audiências virtuais de conciliação por videoconferência do 6º Juizado Especial Cível de Porto Alegre, realizadas recentemente, a avaliação dos participantes foi positiva sobre a nova prática do Poder Judiciário gaúcho. Eu acho que essas audiências, nesse momento, que exigiu mudanças da gente, elas estão sendo o equilíbrio perfeito, entre a necessidade de nós protegermos a saúde de todos, servidores, partes, magistrados, todos os colaboradores envolvidos, tudo que envolve uma audiência presencial, e a necessidade de o Poder Judiciário se manter atuante. Das 4 audiências agendadas por videoconferência, foram concretizadas 3, tendo como juíza presidente a magistrada Márcia Kern, participação da juíza leiga Carlise Lauxen e da escrivã Letícia Tavares Pintolodi. A realização de audiências virtuais, principalmente no sistema dos juizados especiais, é um ganho. É um ganho que acontece no momento de extrema crise.
um momento de incerteza, de dificuldade, de insegurança. Mas conforme a gente vai fazendo as audiências, e principalmente em contato com advogados e com as partes, nós vamos vendo que é possível e que com criatividade, com coragem e com empenho, nós vamos conseguir passar por essa crise. As audiências foram realizadas através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, disponibilizada pelo CNJ aos tribunais. A experiência está sendo fantástica, né? Eu não tive problemas com a conexão, graças a Deus, mas eu acho que os problemas de conexão estão mais relacionados com a conexão da internet do que com o sistema Cisco. A plataforma funciona perfeitamente. Então, nesse sentido, eu posso relatar, a minha experiência foi muito boa. Essa iniciativa do Poder Judiciário de relevante valor, muitas vezes não conseguem chegar na audiência por causa de trânsito, por causa de climáticas, a parte autora também às vezes tem problemas, e não só pelo coronavírus, agora eu tenho para mim que veio para ficar. A avaliação dos participantes foi unânime em considerar positiva a iniciativa do Poder Judiciário. Esse tipo de audiência não se trata somente de atender a um momento emergencial, acho que é, antes de tudo, o anseio das próprias partes, da advocacia e também do Poder Judiciário. Nós que somos da terceira idade e que não teríamos condições de participar presencialmente, isso foi um grande avanço e que a gente espera que continue, não só depois que passe essa pandemia. No início nós achamos que seria algo temporário, né? Começou uma coisa de 15 dias, foi para um mês, e talvez nós estejamos nos encaminhando para uma nova realidade, né? O resultado vem sendo muito bom, a adesão vem sendo excelente e vemos manifestação de muitas pessoas no sentido de que esses meios virtuais sejam disponibilizados, inclusive após a pandemia. Nesse momento de grande restrição das atividades públicas e privadas devido à pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça viabilizou o serviço de videoconferências em mais de 60 casas prisionais do estado. O Tribunal de Justiça recentemente doou inúmeros computadores e webcams à SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, para aparelhar essas unidades prisionais com o serviço de videoconferência. Esse serviço é prestado a partir dos equipamentos doados e de um software de webconferência cedido emergencialmente pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia. Esse sistema atende hoje mais de 60 casas prisionais do Rio Grande do Sul e permite realizar as audiências das pessoas presas, o que permite a movimentação desses processos que são sempre urgentes em razão da privação da liberdade do indivíduo. Esse sistema, além disso, confere efetividade, agilidade e economia ao serviço judiciário, porque são evitadas despesas com deslocamento e escolta. E nós esperamos que ele siga nas nossas rotinas, mesmo depois de superado esse difícil momento, porque tem se mostrado muito útil e eficiente ao trabalho do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. A juíza Marilene Parisotto Campanha, da comarca de Planalto, no norte do estado, prorrogou por mais 30 dias a prisão de Alexandra Dogolkensky, suspeita de matar o filho Rafael Matheus Vinques. Olá, Vera Armando. Segundo a magistrada responsável pelo caso, a prorrogação da prisão temporária da acusada é imprescindível para as investigações do inquérito policial e esclarecimento dos fatos. As diligências já realizadas, inclusive a reconstituição do crime, apontam que existem evidências de que a morte do menino Rafael, de 11 anos, ocorreu por estrangulamento após a investigada ter ministrado medicações que inviabilizaram a capacidade de defesa da vítima. Em contrapartida, a defesa foi contrária à prorrogação da prisão temporária, alegando que desde a data do primeiro decreto da medida cautelar pessoal, a investigada que confessou a prática do crime culposo está à disposição para esclarecimentos dos fatos. Já o Ministério Público apresentou parecer favorável
favorável à manutenção da prisão. Em sua decisão, a magistrada analisou as manifestações e concedeu a prorrogação da prisão temporária. Segundo ela, embora a ré, que está presa desde o dia 25 de maio, alegue que a morte da vítima seja relacionada ao agir culposo, há indícios da prática de homicídio doloso. Voltamos com vocês aí no estúdio. O Judiciário Gaúcho incentiva a doação de parte do imposto de renda devido aos fundos especiais de amparo social que atuam na proteção dos direitos de crianças, adolescentes e idosos. É possível destinar até 3% do valor do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa da cidade ou região. O contribuinte pode escolher doar para um fundo municipal, distrital, estadual ou nacional. Por isso, a importância de ajudar entidades do Rio Grande do Sul, já que muitas delas passam por dificuldades neste período de pandemia. Para poder doar, é preciso fazer a declaração completa. O prazo para entrega do imposto de renda é até 30 de junho. O inverno, que iniciou oficialmente no dia 20 de junho, não deverá ser rigoroso no Rio Grande do Sul. Mas com a chegada da estação mais fria do ano, é tempo de ter cuidados redobrados na prevenção ao coronavírus e às doenças respiratórias. Segundo informações do site Climatempo, o inverno de 2020 será seco e com poucos eventos de frio na região sul do país. Todos os meses da estação apresentarão temperaturas acima da média. Apesar disso, massas de ar polar conseguirão derrubar as temperaturas em algumas ocasiões. A previsão é de 3 ondas de frio com intensidade significativa em julho, com possibilidade de geada em grande parte do estado. Há também a possibilidade de neve nos pontos mais altos das serras catarinense e gaúcha. Os infectologistas alertam que as baixas temperaturas são um desafio a mais na luta contra a Covid-19. Por isso, além dos protocolos gerais de prevenção que estão sendo adotados, como o uso de máscaras, o distanciamento social e as etiquetas de higiene, acrescente mais cuidados à sua lista. Quando estiver muito frio para abrir as janelas, cuide para manter ao menos um cômodo do ambiente com ventilação natural. Se usar ar-condicionado, limpe os filtros com frequência. O Dr. Jair Segal, diretor do Departamento Médico do TJRS, dá dicas de como se prevenir. Agora que nós estamos passando um período de pandemia, onde todo cuidado com a higienização, especialmente o uso de máscaras e seguindo as orientações do isolamento social, outras questões também são importantes a gente poder pensar e abordar, especialmente os quadros gripais, tá? E também nessa época pelo uso, às vezes de roupas mais pesadas como lãs e material acrílico, é muito comum a gente ter também problemas respiratórios relacionados à alergia. É importante a gente estar atento e evitar realmente o contato com outras pessoas, os mesmos cuidados que a gente tem adotado em relação ao coronavírus. E no caso daqueles quadros que a gente tem, por exemplo, mais alérgicos, que é comum aqui na região sul, é importante que a gente procure auxílio médico para usar a medicação no caso seja necessário e evitar as infecções que podem também, às vezes, aparecer de uma forma mais oportunista pelo fato da nossa respiração não está tão adequada, a gente fazer respiração bucal, a gente não ter cuidados adequados com o sono, com a higiene e também uma coisa que é muito importante com a hidratação. Portanto, qualquer sinal de diferença, por exemplo, no seu estado geral, procure médico para tirar a dúvida em relação ao que você tem. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Já para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Na semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!